da justiça brasileira colabora para que... Exatamente. Aí vira aquele angu de caroço. E nesses projetos ainda grandes, a gente tem todas as questões ambientais envolvidas nisso. Sim, esse é um outro fator também, que são o Ministério do Meio Ambiente que costuma... Então, quando a gente pensa na lógica da concessão, a gente pensa numa lógica diferente. Qual é a lógica? É de dar à iniciativa privada a liberdade para ela agregar ao projeto e melhorar aquilo que o poder público quer. É errado imaginar que na parceria público-privada, nas concessões, basta o poder público dizer: eu quero ampliar o terminal de Guarulhos. Não, eu preciso dizer o que eu quero. Eu, poder público, eu preciso estabelecer limites, eu preciso estabelecer regras. Eu não posso deixar isso aberto, porque se vier aberto, evidentemente, vai trazer benefícios para quem? Ninguém vai vir com um projeto que traga ideias de compartilhamento. Vai trazer ideias para se beneficiar a si próprio, óbvio. Então, o poder público precisa se capacitar. Essa é uma outra dificuldade. De capacitar para fazer bons projetos. Em geral, o poder público não tem essa habilidade. Não tem essa habilidade. E não é por outra razão que o poder público... Por que os projetos de PPP começaram a sair agora? Em 2004, quando foi editada a lei, nada disso aconteceu. Aliás, não existe nenhum projeto assinado importante do governo federal. O governo federal não tem nenhuma PPP assinada. Tem bons que fato exemplos. Interessante, não tem. Não tem. Temos bons exemplos nos estados, Estado de São Paulo, alguns municípios, o Estado da Bahia, Estado de Minas Gerais, que tem uma PPP no setor prisional. O governo Aécio Neves, lá em Minas Gerais, ele é um forte defensor desse modelo. Ele é um forte defensor desse modelo. Ele é um forte defensor e ele foi, aliás, o pioneiro, foi aquele que editou a primeira lei de parcerias público-privadas no Brasil, antes mesmo da lei federal, e é o governo hoje que tem a primeira PPP no setor prisional, tem PPP no setor educacional, está trabalhando nesse modelo, a Prefeitura de Belo Horizonte também, em escolas públicas, tem o setor rodoviário e tem o caso do Mineirão, que é um exemplo de sucesso em matéria de estádios e estádios para futebol, porque todos esses outros modelos, cada um tem um modelo diferente, de todos esses que foram construídos pelo Brasil afora, modelos melhores, modelos piores. Eu digo que é um modelo de sucesso porque é um modelo que foi aprovado o financiamento pelo BNDES, que acompanhou de perto todo o projeto, e eu acho que isso tem parcela muito importante da forma como os projetos são estruturados. Então, se você pesquisar um pouquinho, como aconteceu no caso da Bahia, ou no caso de Pernambuco, ou no caso do Ceará, Rio Grande do Norte, que é o estado mais atrasado, que ele citou agora há pouco tempo, teve uma série de questionamentos no judiciário, todos esses estados tiveram. No caso de Minas Gerais, o projeto aconteceu de maneira bastante linear. Primeiro, pela capacidade do governo do estado, que criou um grupo de acompanhamento das parcerias público-privadas, que tem que ser um grupo multidisciplinar, que precisa conversar com todas as autoridades públicas. E, em segundo lugar, porque o projeto ele não veio simplesmente articulado pela iniciativa privada, sem qualquer interação com o poder público. Porque estádio não se paga, Gilberto. Em modelo nenhum no mundo existe um estádio que consiga sobreviver com a mera arrecadação de bilheteria, ou com loja, ou com museu de futebol. Isso não existe no mundo inteiro. Mesmo com a ideia de patrocínio, a venda do chamado naming rights, né? Não existe. Então, há necessidade de quê? Do poder público participar de alguma maneira. Participar como? Dos projetos de PPP, na lógica da concessão administrativa, em que ele vai pagar o parceiro privado pela infraestrutura disponibilizada ao longo de 30 anos, enfim, o período necessário para a amortização dos investimentos. No caso de Minas, eu ia dizer o seguinte, que o projeto todo ele foi estruturado por meio de uma empresa que tem o BNDES como seu participante. E o Brasil percebeu isso a tempo e hora, em que os projetos de parceria público-privada não saíam do papel por falta de projetos bons. Então, na hora que os projetos saíam, se tentava de alguma maneira estruturar e licitar, o concessionário chegava nos bancos para conseguir financiamento para os projetos não tinham estrutura suficiente para que os financiamentos fossem concedidos. Que foi o caso agora que aconteceu, que eu vi, estava comentando com você antes de entrar no ar, que do estádio de Itaquera aqui do Corinthians teve o seu financiamento junto ao BNDES negado por falta das garantias financeiras, a qualidade do projeto apresentado. Né? Só tem uma diferença no caso do Itaquerão. O Itaquerão não é um projeto de promoção pública, ele é um projeto privado. É claro que conta com a lógica, a parceria pública é na lógica da isenção fiscal, como qualquer outro empreendimento que vai trazer recursos, divisas para o município. Mas o Itaquerão não é um terreno público, até onde eu sei,
não é um terreno, não é um estádio que já era construído como público, como é o caso do Mineirão, que é um estádio público. Então, o governo investindo num patrimônio público. O Mineirão pertence ao governo do Estado de Minas Gerais. Assim como o Maracanã pertence ao Estado também do Rio de Janeiro, né? Sim. Só uma pausinha, Caetano, você está me dizendo que o pessoal já está participando. Vamos mandar 2 perguntas agora, então, para satisfazer aqui os... Tem a pergunta do Mena Barreto, que ele está dizendo o seguinte, Vera, as PPPs são até que ponto vantajosas financeiramente para o Estado? Se considerarmos que a empresa privada que venha fazer parte dessa parceria tem por finalidade a obtenção de lucro, além de recuperar o investimento feito, não seria vantajoso para o Estado bancar a obra e ele oferir o lucro futuro? Boa pergunta. A sua pergunta, ela participa de todas as mesas de debate sobre parceria público-privada. E aí a pergunta é muito boa pelo seguinte: se o governo tem dinheiro, ele gasta. O problema é que o governo não tem. Se ele tem, ele mesmo promove a obra, ele mesmo depois faz a gestão dessa infraestrutura. Por que foram criadas as parcerias público-privadas na Inglaterra e depois isso se espalhou pelo mundo todo? Pela incapacidade de os governos fazerem investimentos pela ausência de recursos públicos. Ausência de verba mesmo para investir. Isso se trata da incapacidade fiscal, ausência de verba. Eu só posso abrir uma licitação se eu tenho dinheiro no bolso. Se eu não tenho dinheiro no bolso, eu não posso fazer. No caso das parcerias público-privadas, então, pegando aqui o exemplo do Mineirão, o governo do Estado de Minas Gerais só vai começar a pagar quando o Mineirão começar a ser utilizado. A licitação foi feita em 2010, contrato assinado em 2010. Esse estádio só vai começar a ser utilizado em 2012, provavelmente. O governo só vai começar a tirar dinheiro do bolso em 2012. E isso, então, faz com que o governo possa organizar as suas finanças. Essa é uma primeira vantagem importante do ponto de vista fiscal. E a questão do lucro que você mencionou, eu tenho 2 observações com relação a isso. Uma é, o poder público, ele precisa atrair investimentos privados. Para isso, evidentemente, ele precisa atrair a taxas adequadas. Senão, como é que eu vou convencer alguém a tirar dinheiro do banco e colocar em infraestrutura? Por que fundos de pensão podem optar em projetos de infraestrutura ao invés de banco? Isso também é importante para o Brasil. Canalizar... Taxa de atratividade do investimento. Canalizar dinheiro para projetos importantes. Né? Inclusive recursos públicos relacionados aos fundos de pensão. Bom, então que eu preciso garantir uma taxa de atratividade, eu preciso. Esse é um dado relevante e isso está dentro da lógica das concessões como um todo. E aí vem a sua pergunta: isso faz com que esse lucro ele fique inteiramente na mão do privado? Em bons projetos, definitivamente não. O que significa bons projetos? É o poder público saber de antemão qual é a capacidade de alavancagem daquele projeto e o poder público compartilhar com o parceiro privado os ganhos daí derivados. Então, são modelos financeiros extremamente complexos e que a elaboração desses contratos todos, eles não são feitos com base num advogado exclusivamente, mas advogados, financistas, arquitetos que compõem uma equipe multidisciplinar capazes de identificar esses estímulos que a gente falava agora há pouco e mecanismos em que o poder público possa compartilhar os ganhos daí derivados. A lógica é essa, parceria. A lógica não é privatização. Agora, na tua visão, digamos assim, o que faz com que o governo federal, por exemplo, não tenha fechado nenhuma parceria público-privada até agora? É falta de visão? É falta de cultura? É falta de não querer abrir mão do controle? O que na tua visão faz? Eu acho que eu vou ser bem simplista. É falta de bom projeto. Se tivesse aparecido um bom projeto, bem articulado, eu acho que as coisas teriam acontecido. As estruturas são muito grandes. As estruturas nem sempre têm uma capacidade de articulação, então não é por outra razão que o próprio governo federal estimulou a criação de uma empresa chamada EDP, que é essa que eu mencionei há pouco, que tem participação de bancos e BNDES. BNDES hoje é a grande unidade PPP do Brasil, é o BNDES. Lá que estão estruturando projetos importantes. O BNDES está estimulando isso. Tem uma equipe de 30 pessoas e essa equipe é que participa de grandes projetos junto com os governos locais ou mesmo com o governo federal, dependendo do negócio envolvido. Então, eu posso pegar aqui o modelo do trem-bala. Quem está articulando isso é o próprio governo federal, com a ajuda do BNDES. Uma equipe imensa tentando tirar do papel um projeto dificílimo, em que tem uma série de riscos que precisam ser previstos. Quem é que vai botar o dinheiro em alguma coisa em que o governo diz que vou te pagar, fica tranquilo, que eu vou te pagar em 30 anos.
No Brasil não tem histórico dessa segurança nos contratos. Aliás, isso é uma outra questão, né? O pessoal, os investidores estrangeiros reclamam muito da questão do arcabouço jurídico brasileiro, da insegurança da legislação brasileira, da falta de normatização, isso também interfere bastante, né? Isso interfere, mas a gente tem duas observações acho que importantes sobre isso. Uma, se a gente fizer uma pesquisa no judiciário sobre esse conflito entre quebra de contratos e poder público, a gente percebe que majoritariamente o judiciário sempre dá ganho de causa aos contratos. Então, a ideia de preservação das relações jurídicas ao invés da insegurança jurídica. Isso é um dado muito bom. E a segunda coisa é o seguinte, contratos bem feitos, contratos bem amarrados, bem estruturados. Isso é um elemento fundamental para garantir o aporte de recursos privados em infraestrutura pública. Tá, em resumo, então, na tua visão, o que falta para que as PPPs realmente comecem a se acelerar e comecem a se tornar um instrumento mais rotineiro dentro dos governos é uma mudança de cultura no governo, na criação de equipes mais voltadas para a elaboração desses projetos, essas equipes multidisciplinares. Uma coisa interessante. Quanto você acha que demora a estruturação de um projeto como esse? Hoje, você diria o quê? Eu estava vendo essa questão do trem-bala, né, que eles estavam pedindo mais 6 meses no mínimo, que eles falaram, esquece, não dá para a gente entregar a proposta agora em abril, porque a gente precisa de mais 6 meses, porque isso aí envolve milhões de dólares na elaboração da proposta. Para poder participar da concorrência da licitação. Exatamente. Você sabe que eu não conheço nenhum projeto que tenha dado certo, cujo prazo de estruturação tenha sido inferior a 12 meses. 12 meses é o mínimo de um trabalho intenso, de uma equipe integralmente dedicada a isso. Por isso que eu disse, quando o BNDES participa, ou o Banco Mundial tem um braço que se chama AFC, que tem participado de projetos como esse, por exemplo, que eu mencionei agora há pouco, do Hospital do Subúrbio na Bahia, que coloca uma equipe que passa a ser o grande estruturador do negócio, junto com o governo e com consultores privados, que formam uma equipe master de estruturação de todo o negócio. Então, o tempo necessário, muitas vezes os governantes, eles pensam que isso é simples, é rápido, é fácil, e não é. Então, eu preciso dedicar tempo, eu preciso dedicar pessoas capazes, eu preciso ter um bom projeto. Nem todos os bons projetos os bons projetos são poucos, na verdade, né? Existem muitas ideias, mas nem tudo é capaz de ser transformado num projeto capaz de ser vendido. E às vezes a boa ideia também no decorrer, digamos, desse projeto, da confecção desse projeto, pode se mostrar por algum motivo ou outro inviável. Seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de retorno financeiro. Claro, depois de um ano você chega à conclusão que aquilo é inviável. É possível. Assim como na iniciativa privada é necessário fazer um business plan de um negócio, você analisar, pesquisar, fazer pesquisa de mercado, né? E talvez no desenvolvimento desse business plan você chegar à conclusão que aquele negócio não era tão bom quanto você pensava que seria. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa dentro de uma parceria dessa, né? Com certeza. Você investe recursos e depois aquilo não tem retorno. Temos mais pergunta, Caetano? Tem mais pergunta. Acho que é a última participação que a gente está chegando já quase no fim do nosso programa aqui. Pois é, o Pedro Sampaio, que mandou pelo Linha Direta, ele está perguntando aqui, Vera, se existe no Brasil algum centro de estudos e pesquisas que se dedique integralmente ao tema dos investimentos público-privados. Pedro, existe sim. Depende do ambiente que você gostaria de identificar esse centro. Existem centros acadêmicos, então as universidades, a Fundação Getúlio Vargas já teve um centro específico para isso, e hoje está de maneira mais difusa, mas sim, existe. Certamente no BNDES, no Banco Mundial, isso sem falar dos centros de estudos de PPP dentro das próprias unidades governamentais. Então, em Minas, por exemplo, temos a unidade PPP. No governo do Estado de São Paulo, existe a CPP. No governo federal, existe a unidade PPP que está localizada dentro do Ministério do Planejamento. Então, existem centros, sim, de estudo.